aí, já negou Jesus? Será mesmo que você nunca fez isso? Quantas vezes nós temos a oportunidade de escolher entre o certo e o errado e escolhemos o errado? Escolher aquilo que é errado é o mesmo que negar Jesus, assim como Pedro fez, e nós vamos ver isso na história de hoje. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, eu sou o Leandro Machado e esse é o nosso projeto Bíblia em Humanos. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, já ativa aqui embaixo o sininho, deixa seu like, né? Se você já faz parte dos nossos escudeiros, está acompanhando hoje o nosso dia 95, estamos crescendo, já fortalece, comenta aqui, pastor, bora rumo ao 100, escreve aí, rumo ao 100, né? Nós vamos chegar aos 100 episódios aqui, aos 100 dias de leitura bíblica. E hoje nós vamos de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 47. Pega a sua Bíblia, estou com a minha Bíblia aqui. Aumenta o som se você está ouvindo. Quero lembrar você também que lancei meu livro novo. Acessa lá, bit.ly/Pastor Leandro Machado, né? Livro sobre namoro, fast food. Nós vamos ensinar princípios do relacionamento e sexo sem vergonha, né? Nós vamos falar sem ter vergonha nenhuma de sexo, masturbação, pornografia, sobre tudo aquilo que a Bíblia diz. Não é o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é. Então corre lá, né? Lancei o meu e-book R$ 9,90, tá de graça. Corre enquanto ainda, né, dá tempo de você pegar por esse precinho, camarada. Bora lá então, Mateus 26, 47, ele diz assim, ó. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinha sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus e disse, saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus puxou a espada e o feriu, né? Feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. De 52, guarda a sua espada, disse Jesus. Os que usavam espada, né, vão morrer pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria agora mesmo? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem que é necessário que agora aconteça isso? Em seguida, Jesus disse à multidão, por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Neste momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Verso 57. Então os que haviam prendido Jesus levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que assim pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens que declararam. Este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Nossa, tem que tomar água. E ele continua dizendo, verso 62, então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus, você não vai responder a essa acusação? O que tem que dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse, exijo em nome do Deus vivo que nos diga que se é o Cristo, o Filho de Deus, ou não. Jesus respondeu, é como você disse, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, blasfêmia, que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia, qual é o veredito? Culpado, responderam, ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns davam tapas e zombavam. Profetize contra nós, Cristo. Quem foi que te bateu dessa vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos, não sei de que você está falando. Mais tarde, junto ao portão, outra criada viu e disse, deste homem estava com Jesus de Nazaré.
Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros que estavam presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro então jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saiu dali chorando amargamente. Gente, que doideira. A gente vê que nos momentos de pressão, são poucos que escolhem de fato, ser fiéis, escolhem de fato continuar fazendo aquilo que precisam fazer. Normalmente os amigos e seguidores de Jesus estavam com ele, quando as coisas estavam fáceis, mas foi só ficar um pouquinho difícil, saíram. Que você esteja rodeado de amigos que estão com você na adversidade e não que te abandonam no momento da adversidade, Bora lá então. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo de número 3 e 4. Bora lá então, Velho Testamento agora. E ele diz assim, Deuteronômio 3 e 4. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 3, verso 1. Em seguida voltamos a dirigir-nos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: Não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei de Og e todo o povo. Nós os aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos tomar nenhuma cidade sequer, eram todas fortificadas com muralhas, altas e portões com trancas. Na mesma ocasião também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Esbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens quanto mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim, tomamos o território dos reis amorreus do leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade. Legal, a gente está vendo aqui um resumo de tudo aquilo que Deus fez o povo passar. Tá bom? Você que está caindo de paraquedas aqui, chegando hoje, nós vimos lá em Êxodo, Deus libertando o povo do Egito. Depois nós vimos ali em Levítico e Números toda a viagem do povo, o estabelecimento do tabernáculo. Nós vimos todas as diretrizes quanto a rituais de purificação, sacrifício, festas e tudo mais. E aí aqui em Deuteronômio a gente vê um pouquinho de como foi, alguns detalhes dessa grande viagem aí que durou 40 anos pelo deserto. Então ele continua aqui, verso 10. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei de Og em Bazã foi o último dos sobreviventes dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Hoje ainda é possível vê-lo na cidade amonita de Rabá. Isso aqui era um povo que eles eram maiores em estatura, eles eram gigantes. Verso 12. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gade o território para além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também metade do território de Gileade com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade e toda a Bazã, o antigo reino de Og, e a meia tribo de Manassés. Todas essas regiões de Argob em Bazã era conhecida como Terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Bazã até a fronteira com os Gesuritas e Macatitas. Jair deu à região seu próprio nome, cidades de Jair, pelo qual ela é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. As regiões que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon ao sul até o rio Jaboque na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o mar Morto.
tendo o Jordão como limite a oeste e a leste e as encostas do Monte Pisga. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste de Jordão: embora o Senhor seu Deus lhes tenha dado essa terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá ao outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para casa, para essa terra que lhes dei. Verso 21. Naquela ocasião dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos que tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenha medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar ao teu servo a sua grandeza e a força da sua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar as obras tão grandiosas e poderosas como a que tu realizas? Por favor, peço que me deixe atravessar o Jordão para ver quão boa é a terra do lado de lá do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toque nesse assunto. Suba ao topo do Monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, vocês atravessarão o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa, encoraje e fortaleça, pois ele conduzirá o povo para o outro lado. Eles lhes receberão como herança toda a terra que vocês estão vendo. Assim ficamos junto ao vale de Beteor. E aí, capítulo 4 agora de Deuteronômio, verso 1. Agora Israel, ouça com atenção os decretos e estatutos que lhe ensinei, cumpra-nos para vocês e vivam. Entrem na terra que o Senhor, seu Deus, Deus dos antepassados lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que lhes dou, nem tire coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, que lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez incidentemente, Volta aqui. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez. Puxa, peraí. Isso. No incidente em Baal Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que o adoravam Baal, o Deus de Peor. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estarão todos vivos. Veja agora, eu lhes ensino esses decretos e estatutos conforme o Senhor me ordenou, meu Deus, para que vocês cumpram a terra, que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, irão exclamar: como é sábio e prudente o povo desta nação, pois é grande a nação e tem um Deus próximo deles, como o Senhor. Nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos em conjunto de leis como a que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem da memória de vocês enquanto viverem. Passem adiante aos seus filhos e netos e nunca se esqueçam do dia em que estiverem diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo, que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos também a me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subia até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras dessa escuridão. Então o Senhor lhes falou no meio do fogo. Vocês ouviram o som de duas palavras, mas não viram a sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança e os mandamentos, gravou em tábuas de pedra e ordenou que se cumprisse. Foi naquela ocasião que o Senhor ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês cumprissem nessa terra e que estão hoje prestes a entrar para tomar posse dela. Verso 15. Tenham muito cuidado no dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo do Sinai. Vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos com qualquer forma. A galera gostava de fazer uns ídolos lá, Então ele diz: seja de homem ou de mulher, animal terrestre, ave, animal que rasteja ou peixe. Quando olharem para o céu e virem o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-lo. O Senhor, seu Deus, os deu, a todos os povos da terra. Lembre-se que o Senhor libertou do Egito, de uma fornalha de fundir de ferro, para torná-los o seu povo e a sua propriedade especial, como se vê hoje. No entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o Rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade.
Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa terra boa, mas eu não. Morrerei aqui deste lado do rio, portanto tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, teu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor e irá provocar a sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês, que se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, o qual tomarão posse e atravessarão o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá em terra estrangeira adorarão a deuses de madeira, pedra, feito por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus outra vez. E se buscarem de todo o coração, de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão ao Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele lhes disse. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, e não os abandonará, nem destruirá, nem esquecerá diante da aliança solene que fiz com os teus antepassados. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora. Procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu uma coisa tão grandiosa? Verso 33. Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como vocês ouviram, e ainda sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar a nação do meio de uma outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? No entanto, foi o Senhor, seu Deus, que fez isso por vocês no Egito, bem diante dos olhos. Ele lhe mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. 36. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu, para instruí-los. Permitiu que vissem o grande fogo da terra para falar-lhes no meio dele, porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, descendentes. E ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Verso 38. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês, para estabelecê-los na terra deles e entregá-la como herança, como vocês veem hoje. Portanto, reconheçam este fato e guardem firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os seus decretos, se mandarem aquilo que os mandamentos que hoje te ordeno e fizerem, vocês terão Deus com vocês, com seus filhos, e terão vida longa. Verso 41. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do Jordão, assim que alguém tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades de Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade, Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. 44. Essa é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos de Moisés, que deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto Bet-peor, do lado leste do Jordão. E em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram este rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, e 2 reis dos amorreus que viviam ao leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale Hermon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do Rio Jordão, até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Então a gente vê aqui, gente, Moisés de fato trazendo as últimas instruções, falando um pouquinho de como foi toda a história. Afinal de contas, a gente vê, são 40 anos, muita gente nasceu, muita gente morreu, então a gente vê, de fato, um período passando aqui, onde Moisés estava na frente, e agora ele vai ser substituído, de fato, por Josué. Por quê? Porque Deus disse que todos aqueles que eram mais velhos do que 20 anos, no momento lá onde os espias eles trazem, de fato, aquela análise deles sobre a terra prometida, todos os 10 espias, e todo o povo, porque murmurou, e não creu, a Bíblia diz que eles iriam morrer, só iriam entrar na terra, de Canaã, aqueles que tinham menos de 20 anos, com exceção
Josué e Caleb, que eles eram mais velhos, mas porque eles tiveram, né, uma boa notícia, porque eles trouxeram de fato uma perspectiva diferente, eles poderiam entrar. E aqui Moisés já está findando seus dias. Arão aqui já morreu, como nós vimos, né, nos capítulos anteriores, e aí agora ficou só Moisés. Bora lá então, que a gente vai ver Jó capítulo de número 5, ele já está numa outra história aqui, né? Jó, ele está perdendo tudo, agora ele está com grande enfermidade, e o grande jogo aqui, né, é ver até onde Jó vai. O diabo está tentando fazer com que ele blasfeme, né, largue tudo, mas ele ainda assim, né, mesmo diante de todo o sofrimento, ele continua fiel a Deus. Ele não tem coragem de falar ou amaldiçoar Deus, como a sua esposa mesmo falou: amaldiçoa Deus e morre aí. E ele falou: não sou louco de fazer isso não. Então bora lá, Jó capítulo de número 5, verso de número 1, e ele diz assim, grite por socorro, mas alguém responderá? Quais dos anjos podem ajudar? Por certo, recentemente destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas a desgraça repentina virá sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mas quando é protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do tolo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições. Não é tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu e você, se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria a minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, realiza milagres incontáveis, dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem, frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem, apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Fica na escuridão em pleno dia e tateia no meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos será fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige? Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças e até mesmo na 7ª guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome. Os animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que o seu lar está seguro e ao contar seu bem de nada achará falta. Terá muitos filhos, tanto descendentes quanto capim no pasto. Em boa velhice irá à sepultura, com feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique a sua vida. Então a gente vê aqui, não é de fato uma resposta, né, de Jó a Eliafaz, e ele começou isso no capítulo 4, agora está indo no 5 e também vai dar continuidade no 6, não é? Diante de tudo aquilo que ele estava passando, a gente percebe que Jó, ele diz que ainda existe uma forma de viver uma vida abençoada. Amém, gente? Quanta coisa linda aqui, a gente vê Jó perseverando nas aflições, a gente vê Deus cuidando do povo de Israel, né? Tanta coisa mesmo para criar, tantos detalhes, e Deus ali continua fiel. E a gente vê Jesus ali sendo traído por Judas, sendo traído de fato por aqueles que deveriam anunciar e esperar a sua vinda. Agora, muito pelo contrário, são aqueles que querem condenar, são aqueles que querem matar. Gente, cuidado mesmo com a vida que você vive, né? Não vive de qualquer jeito. Lembra que toda escolha é sua, né? Como se você estivesse negando ou aceitando a Deus. Escolha aquilo que é certo. Faça isso, tenha certeza que a sua vida vai prosperar e vai avançar cada vez mais. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar com cada um dos meus irmãos. Eu oro para que essas verdades elas possam ficar dentro da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos meditar e crescer em cada uma delas. Que em cada uma das escolhas, eu e meus irmãos possamos escolher aquilo que é correto, Pai, e assim viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem. Declaro mesmo, Pai, dias de paz e não de mal, dias de provisão, dias de vitória e avanço, para que o Teu nome seja exaltado através da vida de cada um dos meus irmãos. Te agradeço pelo Teu cuidado, no nome de Jesus.
Amém. Deixa aqui embaixo, querido, nos comentários, Judas traiu Jesus. Para eu saber que você assistiu até aqui. Lembra, segunda a sexta, 7h07, estou te esperando lá no Instagram, ou Leandro Machado, e não esquece de visitar lá, bit.ly/Pastor Leandro Machado, adquire lá o e-book, eu tenho certeza que vai edificar muito seu casamento, seu relacionamento, seu namoro. Vamos falar daquilo que o povo tem medo de falar, mas que a Bíblia diz com muita ousadia. Amém? Tenha um ótimo dia, tarde e noite, e até amanhã no nosso próximo vídeo.